Lá na rua 24, a mulher matou o pato, o sapato derreteu, a mulher morreu. O culpado não fui eu, foi aquele que se mexeu. Mano, é um vídeo de aço aí, mano. Se lembra? Entrou, fez o que eu, se inscreveu. Mano, hoje, cara, tá tendo um monte de atualização. Agora que eu tô sabendo no Free Fire, mano, tem várias e várias atualizações. Como eu falei sobre a atualização, cara, o Nobru apostou um vídeo, cara, eu não quero nem falar, porque a reação dele, cara, quando ele viu isso, que ele estava fazendo, cara, o Nobru ficou boladaço, cara. Mano, dá pra roubar para vocês. Não seja curioso, tá? Daqui a pouco, mano. Mano, essa calça aqui tá muito feia, cara. Do nada bugou aqui, mano, minha mente. Não, é essa melhor aqui, o cabelinho dele é legal. Beleza, bora aí, né? Ranqueada. Belíssima ranqueada. Se foda sem ranqueada. Mano, olha isso aqui, cara. Eu quero muito apresentar a vocês essa roupa aqui, ó. Sim, minha irmã tá doida por ela. E eu tô doido por essa, cara. Só que tem um motivo. A minha irmã conseguiu aquela roupa lá, né, do menino que eu queria. E eu consegui a roupa que minha irmã queria. Mas não é minha irmã verdadeira, é a minha burra, você sabe, é a minha. Eu quero ver uma... Mano, deixa eu falar com os caras, filho. Sobre eles, cara, como é que eles estão, sobre isso aí. Mano, tudo bem com vocês? Mano, só não responder, filho. Enquanto que eu estou aqui, cara, eu vou falar que eu estou gravando um vídeo logo, né? Porque os caras não são só... Sua batalha, seu estilo. Eu tô gravando. Cara, eu tô gravando aqui o vídeo. Só pra falar. Tá, chega aqui gravando logo. E é o vídeo pro outro, não é o vídeo pro TikTok, nada não. Se vocês quiserem ver, vocês até podem ver. O meu nome no meu canal é Zipo Cooks. Tá? Pode falar. E aliás, eu tô gravando aqui também. Tô gravando agora. Sem pausa, sem nada. Né? Tô falando aí com vocês. Se vocês quiserem falar, né? No vídeo aí. Se vocês quiserem falar aí no vídeo, pode até falar, mas eu ainda vou apostar. Eita, pega. Ah, não, cara. Oxi. Deixa eu bugar aqui, bugar aí. Pra onde é que capa? São os pacíficos que tomou lá no avião. Mano, tô vendo aqui a botequinha e o boot. A botequinha e o boot aqui. Cadê a botequinha? Tô olhando a botequinha. Mano, esse buquê é que eu sou sempre mais bom que a botequinha. Mano, eles são boteco mesmo.
Olha, não tem nem skin, ó. Nem skin, nem roupa, cara. Não vou ficar olhando, botar aqui. Vou falar, porque aqui não tem pra lá. Head there. Absolutamente. Aí está ele botar aqui. Ixi, já salvou, Boteco. Mano, a Boteco achou que era um negócio veio com os clientes. E quando chegou lá, não consegui, já tinha acabado. Cai aqui, cai logo. Cai, que isso? Que aqui tá rolando, já vi. Nossa, cara, que forma desagradável de cair, mano. Outro aqui. Nossa, cara. Nossa, cara. Vamos, tô vendo. Nossa, agora. Eu tô procurando meu loot, cara. Quero saber qual desses é o meu loot. Não é esse. Socorro! Quem pegou aí, rapaz, tá bom. Genial. Mano, Corre pra cima. peraí, mano. Tu falou quem peidou? Porque eu acabei de peidar? Chega, meu irmão tá sentindo aqui, tá reclamando, cheio de ovo, né? Não é? Caraca, esse é um ninja da aldeia da Katsuki. Esse cara é um ninja da aldeia da Katsuki. Caraca, mano, você tá falando, cara. Meu irmão desse jeito. Esse cara é o ninja da Katsuki, Eric. Eu acabei de peidar aqui, ele sabia que eu peidei. Caraca, mano. Esse é o ninja da Katsuki. Vamos pra frente. Vamos lá pra onde o dois está. Mission accepted. Vamos lá na frente. Vamos! Tá coçando. Calma, bebezinho, calma.
Caraca, mano. Sou brabo, mano. Eu sou foda. Não morri de nenhuma bala desse cara. Agora ele vai me rushar em mim, mano. Se ele vir agora tomar só uma no coco aí. Baby só vai tomar no coco. Quero ver esse idiota vir rushar em mim. Quero ver esse idiota vir. Show. Aqui. Pô, eu quero ficar com minhas balas, vai se fuder. Caraca, mano, sou um ninja da Katsuki, não um ninja da aldeia. Deixa eu soltar algumas pereba aqui, mano. Socorro! Achei loot! Genial! Achei loot! Tá também. Olha esse boot. Tem mais um. Te mato, mas eu Still on cooldown.
Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. Still on cooldown. First blood. Ninguém vai Still on cooldown. Vó, tô com fome. Head there. Vó, eu tô com fome. Bolachinha dentro do balcão. Bolachinha de quê? Doce. Eu tô bolachinha gelada, eu tô com comendo até fome. Still on cooldown. Still on cooldown. Double kill. Still on cooldown. Double kill. Não. Vó. Um homem-peixe se une a uma garota e sua mãe adotiva na busca pela terra seca, em um planeta que foi tomado pelo oceano. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Node Hat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Water Road, O Segredo das Águas, de 1995. Então preparem-se, é hora do recap. Com o derretimento das calotas polares, a Terra ficou coberta por água. Aqueles poucos humanos que sobreviveram tiveram que se adaptar ao novo mundo. Dentre essas pessoas está um nômade solitário, cujo nome ninguém conhece. Sendo assim, iremos nos referir a ele pelo nome de Mariner. Como vive em um mundo rodeado por água salgada, o homem precisa filtrar seu próprio xixi para poder bebê-lo. Essa água também é usada para regar uma goiabeira, que ele cultiva em um pequeno vaso. Enquanto veleja pela imensidão, Mariner aproveita para coletar alguns artigos que foram perdidos no fundo do mar. No momento em que mergulhava, outro nômade aparece ao lado de seu barco e o homem se prepara para atacá-lo. Em um mundo onde todos estão lutando para sobreviver, é muito comum a prática de invadir e roubar as embarcações que se encontram pelo caminho. No entanto, o cara de chapéu afirma que já tem tudo o que precisa, pois acaba de sair de um atol que fica 8 dias a leste dali. Enquanto conversam, 3 smokers se aproximam e o homem decide fugir. O trio pretende roubar a rede do
marinheiro, a qual contém os itens que ele coletou no fundo do oceano. Nesse instante, Mariner percebe que foi roubado pelo Nômade, o qual pegou suas goiabas enquanto ele estava debaixo d'água. Decidido a recuperar seus artefatos, ele issa suas velas e parte em direção à rede. Nessa hora, uma corrida se inicia, pois os Smokers também estão atrás daqueles itens. Porém, o marinheiro é mais rápido e consegue pegar a rede antes dos seus inimigos. Em seguida, ele vai atrás do Nômade, que roubou suas goiabas e destrói suas velas. Como não tem mais como se locomover, o demente se torna a mais nova vítima dos Smokers, que o abordam para saquear o seu barco. Após 8 dias velejando sob as águas turbulentas daquele oceano, o marinheiro chega ao atol. Ele foi até lá atrás de resina para sua embarcação. Para conseguir entrar, o homem precisa oferecer algo que interessa aos moradores. Portanto, ele mostra um jarro contendo terra, algo extremamente raro e valioso naquele lugar. Dessa forma, consegue um passe livre. Ao entrar no atol, Mariner se depara com a cerimônia de sepultamento de uma mulher idosa que acaba de falecer, a qual é enterrada numa espécie de lago lamacento, localizado no meio da cidade flutuante. O homem então amarra seu barco e avista algumas crianças conversando ali perto. Ele mostra um espelho retrovisor e afirma que dará um item daquele para cada jovem se eles vigiassem seu barco para que nada fosse roubado. Nessa hora, o chefe da segurança aparece e afirma que o homem tem apenas 2 horas na cidade. Após entregar a terra ao mercador, Mariner consegue 124 cheats, a moeda do povo do mar. Em seguida, ele caminha até o armazém, onde bebe alguns copos de água. Após negociar, ele entrega metade dos seus cheats em troca do pé de tomate de Ellen. Depois de comprar tudo o que precisa, Mariner se prepara para ir embora, mas é impedido por Elder e seus homens, pois eles desconfiam que o marinheiro seja um espião dos Smokers. No entanto, Mariner insiste em ir embora e acaba entrando em uma luta corpo a corpo com um dos guardas do atol. Durante o combate, o homem encontra Gelras atrás da orelha do marinheiro e todos descobrem que ele é um mutante. Outro guarda aparece com o objetivo de capturar a aberração e, para se defender, Mariner precisa eliminá-lo. O povo da cidade usa suas redes de pesca para capturar o homem-peixe e conseguem tirá-lo da água. O segurança tenta impedir o ataque. Ele sabe que Mariner não havia feito nada de errado, portanto, não merecia ser preso. No entanto, os anciões insistem que o mutante é uma ameaça e o prendem em uma gaiola até decidirem o que fazer com ele. Durante a noite, Mariner observa seu barco ser saqueado sem poder fazer nada a respeito. Enquanto isso, Enola, a filha adotiva de Ellen, desenha a imagem do marinheiro engaiolado. A garota possui uma tatuagem nas costas, a qual todos acreditam ser um mapa que mostra o caminho para a tão sonhada Terra Seca. Gregor, um velho amigo de Ellen, está há anos tentando decifrar aquele desenho, mas ainda não conseguiu descobrir seu significado. Como Mariner havia chegado com um recipiente recheado de terra, o trio imagina que talvez ele saiba o caminho para a Terra Seca. Gregor então vai falar com o forasteiro e fica surpreso ao descobrir que o homem possui membranas entre os dedos do pé. O velhote mostra a ele o mapa e pergunta se o marinheiro sabe o que aquele símbolo significa. Mariner diz que contará o que sabe apenas se Gregor abrir o cadeado. Nesse instante, o segurança aparece e ordena que o homem saia de lá. Por ser um grande covarde, Gregor decide seguir suas ordens e vai embora. Na manhã seguinte, Elder informa que, após a deliberação, os anciões chegaram à conclusão de que o mutante representa uma ameaça e decidiram eliminá-lo. Sendo assim, apesar de acreditar que Mariner deve ser solto, o chefe da segurança precisa seguir as ordens dos anciões e abaixa a jaula para que o marinheiro seja enterrado vivo na lama. Durante todo o processo, os guardas anunciam a chegada de um grande grupo de Smokers e o ritual é interrompido. Os moradores se preparam para lutar, mas a gangue cerca a muralha. Durante o ataque, Mariner tenta encontrar uma forma de se libertar. Após alguns minutos tentando derrotar os Smokers, o atol é invadido. Enquanto tenta desviar das bombas, Gregor aciona uma alavanca, que faz com que seu balão encha de ar. Novos membros da gangue conseguem invadir a cidade e um deles acaba acidentalmente derrubando a jaula do Homem-Peixe. Mariner então pega uma faca e tenta quebrar o cadeado antes que a jaula afunde na lama. Em meio ao caos, Ellen e Enola correm para casa para que possam fugir com Gregor. O homem tenta impedir que o balão vá embora antes que suas amigas estejam prontas para partir, mas a máquina continua subindo. Ellen e Enola tentam alcançá-lo, mas é tarde demais. Agora elas precisam encontrar outra forma de fugir daquele atol. A mulher liberta o marinheiro com a condição de que ele as leve junto para longe daquele lugar. A dupla corre para abrir o portão, enquanto Mariner pega sua embarcação e ainda aproveita
para eliminar um smoker que estava prestes a atacar o segurança. Após içar suas velas, uma grande explosão acontece, abrindo um buraco na muralha. Agora os moradores estão indefesos, a única chance de sobreviver é fugindo daquele lugar. Uma segunda explosão acontece e as jovens que estavam tentando abrir o portão estão prestes a cair na água. Como o portão não está aberto o suficiente, o homem fica preso e precisa subir para terminar o trabalho. Com o auxílio de Ellen, Enola consegue se levantar e vai ajudá-lo. Quando o portão está aberto, eles pulam no barco e conseguem fugir com o marinheiro. Ao perceber que alguns sobreviventes estão conseguindo escapar, Deacon ordena que seus homens ataquem a embarcação. Para se defender, Mariner pede que Ellen tome o comando enquanto ele atira um arpão no barco inimigo. Dessa forma, o marinheiro consegue movimentar o navio dos Smokers, fazendo com que eles ataquem seus próprios aliados. Após ser metralhado por sua própria gangue, a embarcação de Deacon explode e Mariner consegue escapar. Horas depois, os Smokers revistam os corpos à procura da jovem com as costas tatuadas, pois querem o mapa que o levará para a terra firme. Deacon sobreviveu à explosão, mas acabou perdendo um de seus olhos. Após interrogar uma das vítimas, ele descobre que a menina fugiu no barco do mutante e logo cria um plano para ir atrás deles. Quando chegam a quilômetros de distância do atol, Mariner afirma que jogará Enola no mar, pois com os suprimentos que tinham, eles jamais conseguiriam sobreviver até chegar à próxima cidade flutuante. No entanto, Ellen afirma que não beberá água durante toda a viagem de 12 dias, mas o marinheiro diz que é melhor que uma morra agora do que as duas morrerem lentamente. Depois de muito discutirem, Ellen consegue convencê-la a deixar Enola viver, pois ela é apenas uma criança. Após retornar para o seu navio, os homens de Deacon tentam ajudá-la a conseguir um olho falso, mas o resultado é assustador. Quando um funcionário vai falar com ele, o novo olho de Deacon pula para fora do seu rosto e o homem decide apenas usar um tapa-olho. Junto com sua gangue de smokers, ele trabalha para manter aquela embarcação funcionando. Ele pega o giz de cera da mão da menina e afirma não ter medo dela, tapa na cara daquele miserável, pula na água para salvar a garota, pois ela não sabe nadar. Ao saber disso, o marinheiro... Um homem acorda em um misterioso quarto cheio de botões, que dão para ele os itens mais aleatórios que você pode imaginar. E usando esses itens, o cara deve achar um meio de fugir do local. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Símbolo, então bora lá. Começamos com um japonês que acorda em um quarto completamente branco, sem portas ou janelas. E além disso, ele tá usando um pijama bem peculiar. Ainda confuso, o cara se aproxima de uma das paredes, que pra mim parece ser mais azul do que branca. Então o homem nota que tem uma protuberância masculina na parede e pressiona o piu-piu pra baixo. Com isso, vários anjinhos começam a surgir nas paredes do quarto, mas não demora muito até eles sumirem, só deixando seus piu-pius para fora. E obviamente o cara fica assustado com essa bizarrice e começa a chorar, pedindo ajuda e se perguntando que lugar medonho era aquele. Portanto, o cara começa a pressionar para baixo os pipis dos anjos, e cada um deles faz um objeto diferente aparecer na sala, como uma escova de dentes, um megafone e uma planta em um vaso. E o interessante é que os objetos estão vindo por uma portinha, que se fecha rapidamente e deixa a parede totalmente sólida de novo. Então um homem começa a pressionar o mesmo piu-piu várias vezes, fazendo aparecer um hashi atrás do outro, e ele até se diverte um pouco com isso. E aí ele pressiona outro botão e um carrinho sai da parede, o atingindo bem na canela. E por isso o cara começa a gritar e a reclamar. Só que o próximo botão que ele aperta se transforma em uma bunda e joga um gás no rosto dele. Algumas horas depois, vemos que o quarto está cheio de objetos. E aí o homem joga sem querer uma bola em um dos botões, fazendo aparecer um prato de sushi. E ele fica bem feliz, já que estava com fome. Ele até pergunta se poderiam lhe dar um molho shoyu para o acompanhamento, mas ninguém o responde. E por isso o cara decide comer mesmo assim. E após terminar sua refeição, o homem aperta o botão novamente. E só agora vem um molho shoyu, o que deixa ele bem irritado. Mas logo, o cara pressiona um botão diferente, e o quarto dá para ele um óculos 3D. Com isso, ele coloca o objeto, e consegue ver que tem um anjinho apontando pro seu piu-piu. E aí o homem fica bem alegre, pois pensa que achou o botão correto que o tirará de lá. Só que ao pressionar o botão, a luz da sala fica vermelha, e uma contagem regressiva começa. O cara até tenta desligar isso, mas uma bunda gigante surge do teto, e deixa um presentinho para ele. Passamos para uma freira chamada Karen, que está dirigindo até uma cidade do México para buscar o pai dela, que é um lutador de luta livre, conhecido como Homem Caramujo. E a esposa do lutador demonstra estar bem preocupada com ele, pois o marido dela terá que enfrentar um oponente 12 anos mais jovem do que ele. Só que o avô da família tenta tranquilizá-la e irá acabar com o pai do garoto. Mas Antônio diz que seu pai é forte e que a força do Homem Caramujo vem do coração. E por isso, Freira pega o pai dela, pois o marido dela terá que enfrentar um oponente 12 anos mais jovem do que ele. Só que o avô da família tenta tranquilizá-la, falando que admira uma foto da sua família para ficar morto e irá acabar com o pai do garoto.
mas Antônio diz que seu pai é forte. Isso, mas logo o Homem Caramujo e o Águia de Prata pisam na arena. De volta ao quarto branco, o cara consegue uns mangás e está se divertindo bastante lendo eles. Então ele pede o 6º volume e pressiona o botão. No entanto, o quarto trola ele novamente e manda o 7º volume e depois o 8º. E aí ele fica frustrado e começa a testar os outros botões. E logo descobre que um deles abre uma saída, que se fecha rapidamente. Só que ele fica tão animado que acaba esquecendo qual dos botões é o certo. E por isso ele tenta adivinhar qual é o da porta. E ao pressionar um deles, um homem africano surge e corre de uma parede até a outra. Já o próximo botão faz com que um jato de água caia na cabeça dele, deixando o cara ainda mais frustrado. Mas finalmente ele acha o correto e corre até a porta. Entretanto, o botão é desativado antes que ele pudesse abri-la. Então o homem pressiona o botão novamente e tenta correr igual um atleta, só que ele falha pateticamente. E aí, o cara pega uma corda de pular para puxar de longe o botão, na esperança de que dê tempo o suficiente para ele chegar até a porta, mas isso também não funciona. E por fim, o cara tenta deitar no carrinho para ver se assim consegue chegar ao outro lado do quarto, antes que a porta se feche. Porém, o carrinho desvia com facilidade do curso. Portanto, ele decide fazer o que alguns de vocês já estavam pensando, colocando aquele vaso pesado em cima do botão. Só que após alguns segundos, o Piu Piu levanta o vaso e fecha a porta novamente. E aí o espírito de derrotar filmes incorpora no cara, e ele tem a ideia de encher o vaso com água para deixá-lo mais pesado. Então ele aperta o botão que faz a água jorrar e tenta encher o vaso, mas o jato de água fica seguindo a cabeça dele e se recusa a entrar no recipiente. Por isso ele tenta fazer um chuveirinho humano para deixar o vaso mais pesado, só que nesse ritmo iria demorar uma eternidade até a água completar o recipiente. Em seguida, o homem tem a ideia de levar o vaso até a porta do sushi para encher o recipiente com esse alimento. Isso até dá certo, porém o vaso fica tão pesado que o cara não consegue carregar até o botão da porta. Com isso ele pega um daqueles hashi e começa a tirar os sushis de dentro do vaso. E após vários minutos, ele consegue deixar o vaso mais leve e o carrega até o outro lado do quarto. Só que o cara esquece qual dos botões é o correto, e ao apertar o errado, ele chama o africano novamente, que dá uma topada no vaso e o quebra no meio. E aí o homem fica pistola e tenta cobrir o botão certo com o arroz do sushi, mas isso não funciona, e o Piu Piu atravessa o arroz e fecha a porta mais uma vez. Então o cara tenta outra estratégia, pegando uma fita adesiva e cobrindo o botão com ela, mas o Piu Piu consegue furar a fita, e por isso o homem coloca uma placa de metal em cima do botão e corre até a porta. No entanto, ela se fecha bem na hora e machuca o coitado. Após isso, o cara dorme um pouco e toma alguns paracetamol para lidar com a dor causada pela porta. E aí ele pega uma escova de dentes do chão e pressiona o botão da água para fazer a sua higiene matinal. Só que esse é o botão errado e uma corda cai do teto do quarto. No entanto, a corda some quando ele tenta escalar por ela. Então o homem tem uma outra ideia, de usar o objeto para se balançar até a porta antes que ela se feche. E acredite, isso finalmente dá certo. Contudo, a fechadura estava trancada e o cara precisará de uma chave para abri-la. E ainda por cima, o homem leva outra pancada nas costas ao sair do pequeno compartimento. Então ele fica com raiva e chuta um dos botões para descontar. E por sorte, esse é justamente o que faz a chave aparecer no quarto. Entretanto, a chave logo desaparece, já que o botão precisa ficar pressionado para o item não sumir. Portanto, o homem tenta se lembrar de qual Piu Piu ele chutou, porque ele estava com raiva e não se lembra bem do momento. Mas ao pressionar o errado, surge um Doberman da parede e assusta o cara. Mas logo ele consegue achar o correto e aponta para o botão para não perdê-lo de vista, enquanto pega um sushi do chão para marcar o correto. Só que ele erra mais uma vez e o Doberman o assusta de novo. Então o homem acha o Piu Piu certo e usa uma estratégia diferenciada para pegar a chave, se balançando na corda e usando o desentupidor na parede para pegar impulso. Dessa forma, ele consegue abrir a porta antes que o compartimento se feche. Porém, o cara logo tem uma desagradável surpresa, percebendo que tem um cadeado no alto da porta, que precisa de 3 números para ser desbloqueado. Com isso, o homem fica extremamente frustrado e joga o desentupidor na outra parede, e sem querer ativa o botão que chamou o africano. No entanto, o cara percebe que o homem tribal tem 3 números pintados com tinta na testa dele, e aí o cara se balança na corda 3 vezes, para digitar um número por vez naquele cadeado, já que o tempo que a porta fica aberta é bem curto. Com isso, a tática dá certo, e o cadeado é aberto. Só que o compartimento se fecha, e o cara fica preso lá sem conseguir abrir a porta, pois não tem espaço o suficiente. E o homem até grita por ajuda, mas ninguém vem socorrê-lo, e por isso ele se senta no chão e começa a chorar. O cara também começa a se lembrar dos bons momentos que ele passou dentro do quarto,
Tipo esse quando ele estava fingindo juntar o cocô de um cachorrinho de pelúcia. Ou esse quando ele jogou o Twister sozinho. Mas de repente, o cara sente uma brisa de ar vindo da sua esquerda. E com isso ele acha um compartimento secreto que estava lá esse tempo todo. Então ele não perde tempo e começa a correr por um estranho corredor flutuante que o leva até outro quarto. Chegando lá, a cor do pijama que o homem está usando muda, e o cabelo dele dá uma crescida também. E além disso, essa sala tem os mesmos botões característicos da outra. Passamos para a arena de luta livre. A luta começa, e a equipe do pai do garoto já leva uma bela surra de início. Mas o Águia de Prata se recupera, e consegue jogar o Tequila Joe para fora do ringue. Só que o parceiro dele entra para ajudá-lo, e os dois juntos acabam com um Águia. E aí o Águia consegue fazer o El Diablo bater sem querer no companheiro de equipe dele. Com isso, o Águia consegue o espaço para tocar na mão do Homem Caramujo para eles trocarem de lugar. Porém, o Caramujo começa a levar uma surra, e o El Diablo pega a famosa cadeira para bater no cara. Só que de repente, o japonês aperta um dos botões lá do novo quarto, e isso faz com que o pescoço do Homem Caramujo fique elástico. E assim, ele consegue dar cabeçadas nos seus oponentes para vencer a luta. E o mais esquisito é que ninguém na plateia estranha isso. Porém, o japonês fica perguntando o que esse botão fez, pois nada mudou dentro do quarto. E por isso ele começa a pressionar várias vezes para ver se nota algo de diferente, fazendo com que o Homem Caramujo dê várias cabeçadas acidentais no pessoal da arena. O cara até nocauteia o filho dele sem querer, que tinha corrido até lá para parabenizá-lo. Já no quarto misterioso, o japonês tenta pressionar outro botão para ver se algo acontece no quarto. Com isso, ele faz um metaleiro cuspir um jato de fogo em um show. E ao pressionar o outro, o japonês faz o mágico russo passar vergonha, fazendo o assistente dele não desaparecer no momento do truque, que, diga-se de passagem, estava sendo exibido na TV. E aí a porta do quarto se fecha, e podemos ver que os anjos não são mais bebês, e sim adultos. Portanto, o homem vê uma luz vinda do alto, e percebe que a saída fica lá em cima. Por isso, ele começa a escalar os botões para sair de lá. E toda vez que ele pisa em um botão, algo incrível acontece ao redor do planeta, como uma planta desabrochando ou o nascimento de um animal. Só que conforme ele escala mais, os fenômenos não focam só na natureza, e passam a mostrar os seres humanos também, passando por momentos não tão importantes, como dois japoneses lutando sumô, até chegar a momentos mais relevantes, como quando alguém jogou um sapato no George Bush, e também a ida do homem à lua. E aí a barba e cabelo do homem crescem bastante, e agora ele pode voar para chegar lá em cima, assim como os anjos da sala. Então o cara ganhou o poder de escolher os melhores momentos da história humana, em vez de mostrar eventos aleatórios como os lutadores de sumô. Por fim, o homem chega no topo do local que representa o futuro. Lá tem um botão gigante, e o filme acaba justamente quando o cara estava prestes a apertar esse botão, deixando o final aberto e interpretativo. Fala galera, vocês gostaram desse filme diferenciado? E o que você acha que aconteceu no final? Kuzuo é um jovem paranormal que passou a vida toda tentando não chamar a atenção de ninguém, mas quando o dia do festival se aproxima, ele corre o risco de ser descoberto e agora precisa utilizar todos os seus poderes para evitar que o pior aconteça. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Red, hoje nós recapitularemos a história do filme Saiki Kuzo, de 2017, então preparem-se, é hora do recap. Há 16 anos, um casal que estava tentando engravidar finalmente consegue ter seu primeiro filho, lhe dando o nome de Saiki Kuzo. Apesar de seus pais... Saiki Kuzo. Saiki Kuzo.